Oi pessoal, vamos para mais um vídeo onde eu quero mostrar para você hoje as propriedades que o limite tem, ok? Então vamos supor o seguinte, você tem duas funções f e g que tem limite, a f tende para L, a g tende para M. Aqui ó, essa coisa está meio esquisita, eu botei x tende para quadradinho, esse quadradinho pode ser a pela direita ou a pela esquerda, porque as propriedades valem tanto para o limite usual quanto para os limites laterais. E elas são as seguintes, essas quatro iniciais aqui. Essa primeira, de fato, não depende da f e da g, está dizendo simplesmente que o limite da função constante é a própria função constante, o que é óbvio. Essa segunda está dizendo o seguinte, aqui é um sinal de mais e menos, então ou é mais e mais, ou é menos e menos. Quer dizer, o limite de uma soma é a soma dos limites, o limite de uma diferença é a diferença dos limites. Aqui, nessa terceira, o que é importante é que esse C não depende de x, tá vendo? C é um número. Então, quando você tem um número multiplicando a função e vai calcular o limite, esse número pula para o lado de fora e fica C vezes o limite, que é C vezes L. E a última está dizendo o seguinte, se F está próxima de L e G está próxima de M, o produto fica perto de L vezes M, como deveria ser, né? Como deveria ser. O limite do produto é o produto dos limites. Então, por exemplo, como que calcula o limite de x ao quadrado quando x tende para a, usando essas propriedades? Você escreve o x ao quadrado como sendo x vezes x. Observa que aqui é um produto, né, de duas funções, cada uma delas tem limite, essa se aproxima de a, essa outra de a, então o limite vai ser a vezes a, que é a ao quadrado. Como você já desconfiava e já usou isso, na verdade, em outros lugares. Não tem nada de especial no 2, no fundo, o x elevado a n tende para a elevado a n. Basta aplicar várias vezes a mesma propriedade, de fato, até para potências mais gerais do que naturais. Último exemplo simples aqui, ó, você pega um polinômio. Polinômio é uma soma de termos. E que você quer ver o que acontece com ele quando o x tende para a, basta ver o que acontece com cada pedaço e somar os resultados. Então, por exemplo, esse cara aqui, b2x ao quadrado, ele tende para onde? O b2 fica parado, eu não mexo nele, o x ao quadrado se aproxima de a ao quadrado, então o limite vai ser b2 vezes a ao quadrado, porque o limite do produto é o produto dos limites. E a mesma coisa você faz para os outros todos, né? Então, para calcular o limite de um polinômio, p de x quando x tende para a, no fundo é o próprio p de a, basta calcular a função no ponto, ok? Bem, vimos somas e produtos. E o que acontece com o quociente? Então, vamos supor novamente que a f e a g se aproximam de L e M. O que acontece com o quociente f sobre g? Se f está perto de L e g está perto de M, f sobre g fica perto de L sobre M. E aqui, isso vale desde que o M não seja zero. Isso é importante. Por quê? Se o M for zero, é claro que esse limite não pode ser L sobre M, porque não existe divisão por zero. Então, a propriedade do quociente diz que o limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que tanto o numerador quanto o denominador tenham limite e o de baixo não vá para zero. Quando ele vai para zero, aí você tem situações mais complexas. Nós já vimos em alguns vídeos anteriores, né, em determinações do tipo zero sobre zero, talvez valha a pena voltar lá. Mas quando o m é um número diferente de zero, aí é tranquilo, moleza, tá bom? Mesma coisa, mesmo tipo de observação quando você lida com raízes, né? A raiz enésima de f de x tende para a raiz enésima de L, mas é importante garantir que isso aqui é um número de verdade. Por exemplo, se o L for menos 1 e o n for 2, é claro que a raiz quadrada de f não vai para a raiz de menos 1, porque não existe raiz de número negativo. Então, para não ter esse problema, a propriedade vale quando L é positivo, no caso em que N é par. Se o N for ímpar, não tem problema, tá? Porque raízes cúbicas, por exemplo, pode ser de qualquer número. Agora, quando o N for par, eu vou pedir que o L seja maior do que zero. Tá bem? Então, um exemplo tranquilo aqui, que você já trabalhou nos slides, nas aulas anteriores, na verdade. O que acontece com esse quociente quando x se aproxima de 2? Tanto o numerador quanto o denominador tem limite, porque são polinômios. O limite do numerador é 9 e do denominador é 3. Então, a fração tende para 9 terços. Tá? Apliquei a regra do quociente aqui. Posso fazer isso porque o limite do de baixo
não é 0, é 3. De uma maneira geral, se P e Q são dois polinômios, quando você vai calcular o limite quando x se aproxima de A de P de x sobre Q de x, isso é P de A sobre Q de A, claro, desde que o Q de A não seja 0, porque aqui eu usei a regra do quociente, lembra que o denominador não pode ser 0. Então, de novo, né, as funções racionais, que são os quocientes de polinômios, calcular o limite delas é tranquilo quando o A está no domínio, né? Ou seja, quando o Q de A é diferente de 0, basta substituir. Tá legal? Antes de terminar, eu quero observar uma coisa importante. Quando eu digo que uma coisa do seguinte tipo, o limite de um produto é o produto dos limites. Isso é verdade, desde que os limites existam separadamente. Então você precisa tomar cuidado para não escrever coisas que não estão corretas. Por exemplo, olha esse limite esquisito aqui. X vezes cosseno de 1 sobre x quando x tende para 0. Se eu tentar usar a regra do produto aqui, seria isso, né? O limite do produto é o produto dos limites. Isso está correto? Não, não está pelo seguinte. Essa propriedade eu posso separar aqui desde que cada um desses limites que estão entre colchetes aqui exista. Esse aqui é claro que existe, né? Ele dá 0. Agora, esse aqui não existe. Essa função cosseno de 1 sobre x, o que acontece é que quando x fica perto de 0, pela direita, por exemplo, esse 1 sobre x vai ficando cada vez maior e o cosseno de uma coisa que vai ficando cada vez maior, ele fica subindo e descendo, bate no 1, volta no menos 1. Então o gráfico do cosseno de 1 sobre x está aqui, ó. Eu fiz no computador para você ver. Veja que perto da origem é um negócio borrado aqui. Porque o que está acontecendo? Ela fica subindo e descendo. Tá? Isso aqui não é o x cosseno 1 sobre x, tá, pessoal? Esse gráfico é só do cosseno de 1 sobre x. Ele fica subindo e descendo e não se aproxima de nenhum número. Então, esse limite aqui não existe. Se ele não existe, essa igualdade não está correta, não pode usar. Então, é importante saber que os limites existem separadamente. Tá legal? Nós vamos retomar, de fato, essa função aí. Dá para calcular esse limite vale 0, dá para calcular, mas a gente precisa de um pouquinho mais de tecnologia para fazer isso, tá legal? Por hora, eu quero só que você perceba que as propriedades dos limites são as propriedades naturais que você esperava que ele tinha, que já tem usado, e que elas vão ser úteis aí nos cálculos dos limites que vão aparecer daqui para frente, tá legal? A gente se encontra aí num próximo vídeo para mais um ensinamento bacana aí de cálculo. Um abração, pessoal, tchau, tchau.